Então, vamos lá. O exercício que eu vou resolver é o exercício 4. O exercício 4, ele fala o seguinte. Uma empresa estuda a possibilidade de comprar uma máquina por 250 mil para reduzir seus gastos com mão de obra. Então, só para recapitular uma coisa que eu falei na aula passada, que é uma das grandes tendências da mecanização, tá? Um dos principais motivos é reduzir gastos com mão de obra. Tem algumas questões que vale a pena eu destacar antes, de novo, né? Mas antes de começar o exercício, é que, primeiro, a nossa abordagem é financeira, tá? Então, substituir máquina por mão de obra, a gente está olhando o número. A gente não está olhando a questão social de falta de emprego. E outro ponto importante, que tem vários serviços, aí sim, a mecanização ela vem, inclusive, pelo lado social é bom, que tem vários serviços que são muito, muito prejudiciais à saúde das pessoas. Então, quando eu tenho um serviço que é muito prejudicial à saúde, ao invés de eu ter pessoas trabalhando ali que vão ficar doentes no futuro, substitui por máquina, né? Então, são duas ressalvas importantes. Então, a empresa está estudando a possibilidade de comprar uma máquina. Vou fazer minha linha do tempo aqui, para eu... Oh, senhora, mas aí está muito ruim. Para eu pensar a partir dela, tá? Eu acho que minha mesa está torta, porque eu... Vocês estão vendo uma linha reta aí, não é? Então, vamos lá. Ele vai investir 250 mil. Quando? Hoje. Né? Atualmente, a empresa gasta 113 mil por ano com mão de obra. Se a máquina for instalada, os custos de mão de obra baixarão para 30 mil anuais. Os custos de energia e manutenção são estimados de 20 mil por ano. E a compra da máquina ocasionará um aumento no imposto de renda de 10 mil. Então, qual que é o contraponto? A gente tem hoje, e aí ele fala de 5 anos, então eu já vou alimentar a nossa linha do tempo aqui para 5 anos. 5 anos. Hoje, ele gasta 113 mil. Então, nessa perspectiva, eu posso pensar o seguinte. O que ele vai deixar de gastar? Ele vai deixar de gastar os 113 mil. Tá certo que ele ainda tem um gasto embaixo que eu vou colocar, tá? Então, ó, 113 mil é o gasto dele com manutenção. Eu posso olhar para pensar o seguinte. Com a máquina e sem a máquina. É uma outra abordagem que ajuda a entender. Eu olho para cima da linha do tempo e penso o seguinte. Sem a máquina, são esses gastos. E com a máquina, quais são os gastos? Aí a gente vem e pensa o seguinte, ó. Com as máquinas, ele vai ter um gasto de mão de obra de 30 mil, porque não resolve 100% da mão de obra. Ele vai ter um gasto de energia e manutenção da máquina, que é 20 mil por ano, e ainda tem 10 mil de imposto de renda. Então, ele vai gastar 30 mil por ano, 20 mil de manutenção e 10 mil de imposto de renda. Aí, Isabela, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a diferença. Vou só para contextualizar. Não, só para me entender aqui. No terceiro aqui, você colocou 130 mil por quê? Porque eu errei. Ah, tá. É 113. Ah, tá. Obrigado. Eu poderia dizer que era para ver se vocês estavam prestando atenção, né? Só que não ia ficar bonita a minha parte, não, porque foi porque eu errei mesmo, eu confundi. 113 mil. E aí, os gastos com a máquina são esses, eu já vou arredondar agora, eu vou somar 60 mil. Então, ele tem 60 mil por ano. Então, quando eu olho para essa linha do tempo, eu olho o seguinte. O que está abaixo da linha do tempo são os gastos que a empresa vai ter tendo a máquina, se ela possui a máquina. E os gastos acima são os gastos sem a máquina. E aí, naquela perspectiva que a gente começou na aula passada, e aí quem não teve presente e não teve tempo ainda, eu sugiro que dê uma olhada, que eu expliquei algumas questões importantes na aula passada. A gente tem o seguinte, 113 mil é o benefício que a empresa vai ter se ela comprar a máquina. Porém, ela tem esses gastos de 60. Então, qual que vai ser o benefício líquido, vamos dizer assim? Vai ser 53 mil. Então, eu vou pegar
o 113 diminuído os gastos. Tá? Então, 53 mil. É a diferença. Então, se eu perguntar para vocês, qual que é o fluxo de caixa anual que essa máquina vai proporcionar para a empresa? 53 mil de fluxo de caixa. De uma forma mais limpa, eu posso olhar para essa linha do tempo da seguinte forma. Eu acho que vai facilitar o entendimento. Pessoal, se alguém não estiver entendendo o que eu estou falando aqui, por favor, pode perguntar, tá? Então, olha só, o que a gente tem? A gente tem um investimento de 250 mil e a gente tem os benefícios fiscais, que é o fluxo de caixa, de 53 mil. A pergunta é, até aí, tá claro? Alguém tem Assim, algum... já achei até meu erro. Já achou seu erro? Professor, Diga. por que é 53 mil no ano 3? Porque é 113 menos 60. Olha só. Não, tá certo, tá certo. Eu tinha colocado 130, você deve ter copiado o 130 aí. Eu Tá errei. joia, era isso mesmo. Não é? Eu errei e coloquei 130. Então, olha só, agora a gente já tem o fluxo de caixa limpo. Eu tenho o investimento na data zero e os valores nas datas futuras. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente calcular o VPL. E aí nós vimos que o VPL nada mais é do que o somatório do valor presente das entradas de caixa menos o somatório do valor presente das saídas de caixa. Nesse caso especificamente, o que eu fiz? Eu peguei como esses valores, esses 113 mil e esses 60 mil somado, estão na mesma data, eu peguei um e diminui do outro. Quando estão na mesma data, eu posso fazer isso. Então, sobrou 53. Então, se nós olharmos, o que a gente tem? A gente tem uma saída de caixa de 250 mil, que já é valor presente, que é o investimento inicial, e a gente tem fluxos de caixas de entrada de caixa de 53 mil pelos 5 anos. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso de achar o valor presente desses fluxos de caixa, tá? Nós vimos, pela planilha, pela calculadora financeira, que a gente vai achar esses valores presentes e depois diminuir o investimento inicial. Posso fazer o valor presente de um por um. Nesse caso específico, como os valores são iguais, eu posso lançar como uma série de pagamentos, achar o valor presente e diminuir 150. Eu vou fazer na calculadora para vocês entenderem e volto e faço no Excel, tá? Então, quais são os caminhos pela calculadora? Os caminhos pela calculadora são FCLX, limpei a memória da calculadora. Nós vamos usar essa função que é o NPV, que é o VPL, né? A tradução VPL. O NPV a gente vai usar essas funções, que é o CF0, que é o que está aqui debaixo do PV, o CFJ, que é o debaixo do PMT, o NJ, que é o debaixo do FV. Então, nós vamos usar essas funções. Então, vamos lá. Qual que é a primeira informação que eu preciso colocar para a calculadora? Que o investimento inicial foi 250 mil. Como aqui é uma saída de caixa, eu vou colocar ele negativo. Ó. Negativo. J, CF0. Então, já pus na calculadora que a data zero eu tenho investimento de 250 mil. E aí eu tenho 53 mil de fluxo de caixa. 53 mil, J não, gente, G, CFJ. Esse 53 mil, ele repete 5 vezes. Então, ao invés de eu ficar digitando cada um 5 vezes, eu vou e coloco 5, G, NJ. Então, até aí eu já alimentei a calculadora com o fluxo de caixa. Eu vou voltar no exercício que eu preciso saber a taxa de juros. A taxa de juros é de 12% ao ano. E uma informação que eu já usei, mas eu não li ela para vocês em voz alta, é que a máquina tem vida útil de 5 anos. E que o valor residual dela é zero. Né? Ela não tem valor residual. E ele pede para a gente calcular a viabilidade do negócio, se vale a pena ou não comprar essa máquina.
Então, qual que é a outra informação que eu preciso aqui? Que a taxa de juros é de 12%. Então, eu já coloquei todas as informações que eu preciso na calculadora. Agora, basta eu clicar no FNPV, que é o VPL. E eu cheguei no valor de 58.946,86 negativo, que, coincidentemente, está igual a resposta lá, 58.946,86. Pessoal, até aí, tudo bem? Para mim ficou claro. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida aí? Leandro, eu entendi sim o exercício. Eu só me perdi na calculadora, mas você vai fazer no Excel, não vai? Vou. Ah, Mas você então quer que eu explique na calculadora de novo? Poderia, por gentileza? Claro. Vamos lá. Limpei a memória da calculadora, FCLX. Aí, o que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar com essas funções. NPV, que é a pergunta nossa, que é o fluxo de caixa. Inclusive, eu vou calcular a taxa interna de retorno, que eu não calculei aqui nesse exemplo. O CF0, o CFJ e o NJ são as informações que eu vou trabalhar. CF0 significa fluxo de caixa zero, na data zero. Fluxo de caixa na data J. E aí eu tenho o NJ, que é o número de vezes que o valor repete, sendo valores iguais. Nesse caso, nosso, 53 mil. Então, como ele repete 5 vezes, eu alimento para a calculadora o N igual de 1 a 5. Ele varia de 1 a 5. Então, a calculadora entende que são 5 fluxos de caixa. Então, vamos lá. 250 mil, como ele é saída de caixa, ele está debaixo aqui, inclusive em vermelho, ele é negativo. E eu venho aqui e coloco G, CF0. Então, eu já pus na calculadora que na data zero eu tenho uma saída de caixa de 250 mil. Agora eu tenho fluxos de caixas de 53 mil. Então, 53 mil, G, CFJ. Nesse caso específico, eu tenho 5 fluxos de caixa de 53 mil. Se eu tivesse fluxos de caixas diferentes, eu tinha que repetir o valor e colocar CFJ para cada um dos fluxos de caixa. A calculadora entenderia que eu estava colocando um na sequência do outro. Eu só colocar minha calculadora, meu telefone, meu computador para carregar aqui, só um minuto. Mas aí, nesse caso específico, como o fluxo de caixa ele é igual, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar 5 GNJ. E aí 5 não, desculpa. Eu errei. É 53. Então, vamos lá. 250 mil, negativo, G, CF0. 53 mil, G, CFJ. 5, era 5 mesmo, né? Só que eu acho que eu cliquei errado. 5 NJ. Então, o que eu estou falando para a calculadora? Que eu tenho 5 parcelas de 53 na sequência. Agora eu preciso só de falar a taxa de juros, que é 12%, é a taxa. E aí, F, NPV, eu acho o VPL. F, IRR, eu acho a taxa interna de retorno. Então, observem que está condizente. O VPL é negativo e a taxa interna de retorno é menor do que 12%. Então, está condizente. Quando a taxa interna de retorno é menor que a taxa mínima de atratividade, o VPL vai ser negativo. Beleza até aí, pessoal? Ótimo, Leandro. Obrigada. Por nada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar essas informações num fluxo de caixa. Então, eu vou colocar as datas. Aqui eu tenho data 0, data 1, data 2, 3, 4, 5. Na data 0, eu tenho uma saída de caixa negativa 250 mil. Na data 1, eu tenho um fluxo de caixa de 53 mil. E esse fluxo de caixa de 53 mil, ele repete nos períodos. Tá? Então, aqui a gente tem as datas, eu vou colocar aqui centralizado, vou colocar uma corzinha aqui só para a gente visualizar. Então, olha só, o que eu tenho? Aqui eu já tenho o fluxo de caixa apresentado. Tá? Eu vou colocar na mesma linha para facilitar aqui no Excel. O que a gente vai calcular agora? Eu quero calcular o VPL
e quero calcular a taxa interna de retorno. O VPL, eu venho aqui, ó, fórmulas. No meu caso, ela já aparece aqui como financeira, mas posso aqui em mais funções, alguma coisa, mas vocês vão achar aí. Financeira. O que eu quero saber na fórmula financeira? Eu quero saber o VPL. E aí o VPL, ele me pede a taxa, então eu tenho que selecionar a taxa, eu não coloquei ela ainda, eu vou colocar ela aqui no D2, então a taxa vai estar na tecla, na célula D2, e eu tenho que colocar valor. Pessoal, aqui tem um ponto, que é o seguinte, quando eu estou trabalhando com VPL do Excel, a tendência minha seria selecionar essas seis células, né? Os 250 mil, que é da data zero, e os 53 mil 5 vezes. Só que se eu fizer isso, ele dá um VPL errado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar os fluxos de caixa, exceto o da data zero. Então, eu desconsidero o da data zero. Seleciono ele. Vou lá e achei um valor. Esse valor, se vocês observarem, ele é exatamente 5 vezes 53 mil. Por quê? Eu ainda não pus a taxa de juros. A taxa de juros é 12%. Observe que ele já ficou menor. E aí eu tenho que calcular esse valor e diminuir o VPL. Só que como o meu VPL está negativo, se eu colocar menos o menos 250, ele vai somar. Então eu vou somar ele aqui, mais os 250, e aí ele vai me dar um VPL negativo. 58 mil. A taxa interna de retorno, aí eu posso selecionar tudo. Na taxa interna de retorno, eu venho em fórmula, financeira, aí eu tenho aqui a TIR. Taxa interna de retorno. Quais são os valores que eu vou trabalhar com ele? Aí eu seleciono todos, tá? Dos 6 períodos, da data zero e as demais. Vou lá e dou OK. Quando eu faço isso, ele me dá lá um valor de 1,97, que é exatamente o que a gente tinha chegado na calculadora. Então, só para recapitular. Quando eu vou calcular o VPL, se eu selecionar todos os números, o VPL vai ficar errado. Porque eu não consegui entender ainda, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o valor presente dos fluxos de caixa. Então, eu desconsidero a data zero, calculo o valor presente dos outros fluxos de caixa e diminuo o investimento inicial. Por que eu coloquei ele somando aqui na minha fórmula? Porque esse valor já está negativo aqui, 250. Se eu colocar menos 250, vai ficar mais. Então, por isso que eu coloquei mais, porque eu quero que ele entre negativo, ele tem que entrar diminuindo. Ok? Pronto, achei o VPL, a taxa interna de retorno do exercício. Ficou claro o que eu fiz? Ficou assim. Então, assim, na data zero, a gente sempre vai ter em mente que vai ter que tirar o valor, né? Você não coloca ele aqui na hora de calcular o VPL. A TIR você coloca. A TIR eu considerei. Na hora de calcular o VPL, você desconsidera ele, calcula o valor presente dos outros fluxos de caixa e depois diminui esse investimento, caso seja negativo. Né? Nesse caso aqui é negativo, porque é um investimento. Geralmente é, mas nem sempre. Pode falar. Tá bom? Ô, Leandro, na TIR vai dar certo só se o investimento, no caso aí, como foi negativo, aí tem que estar com sinal negativo na hora de você pegar todos os valores, né? Exato, porque o que o Excel entende? Ele precisa de analisar o seguinte: aonde eu tenho saída de caixa e aonde eu tenho entrada de caixa. E ele entende saída de caixa como negativo e entrada de caixa como positivo. Entendi. Se em algum dos fluxos de caixa der um valor negativo, tem que estar negativo aí. Tem que estar negativo. Vamos simular aqui, na data 3, um menos 53 mil. Olha a taxa interna de retorno, como que ela ficou, inclusive, negativa. Ficou muito menor. Ok? Tá ok, obrigada. Por nada. E aí, pessoal, aí é uma boa pergunta, eu acho que nessa pergunta eu posso explorar isso. Essa lógica de montar a linha do tempo e saber o sinal de cada uma das informações, ela é o primeiro passo. Meu filho está aqui olhando para mim.
Entenderam? Então, aqui eu tenho o primeiro passo. Depois disso, aí a gente pode ir para o Excel, a gente pode ir para a calculadora financeira, mas sem fazer isso que eu fiz aqui da linha do tempo, eu não consigo resolver o exercício. Então, qual que é o primeiro passo do exercício? É entender o que o exercício está falando e conseguir colocar aquelas informações na linha do tempo.